Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouco de literatura para vocês. Vou dar uma aula sobre o trovadorismo, é, sobre esse período medieval da literatura, um dos primeiros períodos iniciantes da literatura, tanto portuguesa como brasileira, que surgiu lá na Europa e veio para cá mais tarde para o Brasil. Então, apesar do Brasil não ter tido esse movimento, mas teve a influência na época do romantismo, desse período literário. Então, eu vou explicar para vocês as características do período do trovadorismo, o contexto histórico que motivou esse movimento artístico e literário e os gêneros literários que predominavam e existiam nessa época. Então, basicamente, era assim. Na Idade Média, existia o rei e os colonos, as pessoas, os trabalhadores que moravam ao redor do castelo. E havia um castelo no centro e da região onde havia o rei, e ao redor existiam várias casas pequenas. E eram mais produtores rurais, eram camponeses, pessoas que trabalham no campo. E essas pessoas trabalhavam para o rei ficava acumulando riquezas. E havia a religião, que era muito importante, a Igreja Católica, na época. Então, por causa da predominância da Igreja Católica, né, a espiritualidade das pessoas, do povo da época, foi aumentando. E por esse motivo, foi um período em que havia a crença de que Deus era o centro do universo. Era essa crença de que Deus é o centro do universo. Tudo existe, tudo acontece por causa de Deus, pela vontade de Deus. E havia essa crença de que Deus é a causa de tudo e que Deus é o centro do universo. Isso tem lógica mesmo, né? Se a gente for analisar, pensar, realmente Deus é o centro do universo, Deus é o criador de tudo e tudo existe por causa de Deus. Então as pessoas, né, nessa época tinham esse pensamento, e havia a relação entre a relação dos camponeses com o rei era uma relação de vassalagem. O que isso quer dizer? Era uma relação em que o rei era o superior e os camponeses eram os inferiores. Os camponeses eram pessoas que trabalhavam para o rei. E o rei estava num grau elevado, um grau superior. Assim como os padres da igreja. Então ele era uma situação em que não havia igualdade entre o rei e as pessoas. O rei era o máximo, todo mundo tinha que respeitar o rei, ter um grande respeito pelo rei não existia essa relação de igualdade, era uma relação de submissão. Os camponeses eram submissos ao rei e à igreja. Havia as poesias eram cantadas, os poemas eram cantados. Então, os poemas da época eram basicamente cantados. Então, o trovador pegava o violão, pá, tocava o violão, a flauta, vários instrumentos musicais, a lira, e tocava os vários instrumentos musicais, e eles cantavam esse poema. Esses poemas eram cantados. Que tipo de poemas eram esses? Eram vários poemas. Eram poemas de canções de amor, que eram cantigas de amor, cantigas de amigo, e cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. O que são esses tipos de cantigas? Cantiga de amor e de amigo eram cantigas amorosas, cantigas românticas, amorosas, da relação de um homem com uma mulher, relação amorosa. E as cantigas de escárnio e maldizer eram cantigas satíricas, cantigas que faziam críticas a quem? Ao rei, à igreja, aos nobres, às pessoas ricas da época, às pessoas poderosas da época. Então eram críticas, essas cantigas de escárnio e maldizer eram críticas. As cantigas de escárnio eram críticas suaves, né? Eram suaves. Não havia identificação para quem era feita a crítica dessas cantigas de escárnio. Já as cantigas de maldizer, sim, havia identificação. Essa crítica é feita para, e citava o nome do rei, o nome
do padre da igreja e o nome dos nobres da corte, aí citavam a quem eram feitas essas críticas. Essas cantigas, essas músicas cantadas, tocadas, esses poemas, eles havia os trovadores que eles entravam nos castelos e eles cantavam para o rei. Esse trovador que entrava dentro do castelo e cantava para o rei era um trovador nobre, cantava, que o rei contratava esse trovador, esse artista, que era um artista na época. Como a gente via nos filmes medievais, tem um bobo da corte que chegava e fazia palhaçada para entreter o rei, para divertir o rei e a corte. Os trovadores eram artistas mais ou menos isso. Só que ao invés de fazer palhaçadas, eles cantavam poemas. Eles cantavam os poemas para o rei, para os nobres da corte e para as pessoas poderosas da época. Então eles escreviam, eles compunham, escreviam os poemas, eles eram tudo pensado. Eles criavam os poemas e cantavam. Então não eram poemas para serem lidos, eram poemas para serem ouvidos. Por isso que eles eram cantados. Havia também os trovadores de um nível mais baixo, né? Como tem de um nível mais elevado, também havia os trovadores de nível mais baixo. Esses trovadores eram trovadores mais pobres, assim, e eles não tinham acesso ao castelo do rei, ao palácio do rei, mas tinha acesso a certos lugares menos importantes, assim. E fazia o mesmo papel, né? Fazia o mesmo trabalho, esse trovador pobre, esse poeta pobre, poeta da Idade Média, poeta medieval pobre, ele fazia o mesmo trabalho do poeta rico, né? do trovador rico. Mas eu acho que por questão financeira, econômica, havia essa distinção do trovador rico, do poeta rico e do poeta pobre. Mas os dois faziam o mesmo trabalho, mesma qualidade de trabalho, mesmo trabalho. Havia essa desigualdade aí. Mas eram artistas que faziam o mesmo papel, o mesmo trabalho. Como também havia as mulheres. Mulheres cantavam também, na região próxima do castelo também, elas cantavam, tocavam e cantavam. E o que eram essas cantigas? Eram cantigas de amor, cantigas de amigo. A cantiga de amigo é uma cantiga uma cantiga simples, em que havia a relação de igualdade entre o homem e a mulher. Era basicamente narrativa, uma cantiga basicamente narrativa, em que o homem ia para a guerra, era convocado, era chamado para ir para a guerra, e ele tinha a mulher dele, deixava a mulher dele dentro de casa e saía e ia para a guerra. Mais ou menos com a história, parecia com a história da Penélope, da Guerra de Troia, né? Que Ulisses saía, deixou a Penélope lá costurando, e aí é mais ou menos isso. Então eles saía e ia para a guerra, e ela ficava lá, dentro lá da casa lá, e sozinha. Não tinha nenhum amante, era fiel, não arrumava, ao contrário da Penélope, ela não arrumava outros amantes, ela era sozinha e ficava esperando. Às vezes ele passava dias, meses e talvez até anos na guerra, mas ela ficava sempre lá esperando ele voltar. Um dia ele vai voltar, esperando ele voltar, e ela ficava pensando na volta dele. Então essa cantiga representava isso, essa saudade, essa tristeza, essa saudade da mulher que tem pelo homem, pelo marido, pelo namorado, pelo marido que saiu, que foi para a guerra. E ela fica ansiosa, esperando a volta dele, e com saudades, e esperando que um dia ele voltasse. Então é um poema simples e que mostra a relação de igualdade entre o homem e a mulher, e retrata mesmo o amor. Já a cantiga de amor já é ao contrário. Ela não existe a relação de igualdade entre o homem e a mulher. É uma relação de vassalagem, uma relação em que o homem ele é submisso à mulher. Assim como o camponês é submisso ao rei, o homem no poema, nesse poema de cantiga de amor, o homem é submisso à mulher. Ele geralmente essa mulher é a mulher que faz parte da nobreza da corte, da nobreza que está próxima ao rei. Então é uma mulher de um nível bem alto, elevado, às vezes rica e poderosa. E esse homem é um homem simples, às vezes um camponês simples do povo, e ele ficava imaginando um dia se encontrar com essa mulher, um dia se casar com ela, mas ele nunca consegue realizar esse sonho, porque
é um sonho quase impossível, porque ela está no nível elevado, às vezes um nível social mais alto, elevado, e por esse motivo é praticamente impossível se concretizar esse desejo, esse sonho do homem de se casar com essa mulher. E ele se submete, né, a ela, então, como se fosse um escravo ao rei, né? Então ele se torna submisso a essa mulher. Então é um poema assim bem mais delicado, bem mais requintado, né? Bem mais com uma característica mais de nobreza mesmo. Também havia também as famosas novelas de cavalaria. Essas novelas de cavalaria surgiu depois em que havia poemas em que retratavam fatos heróicos, assim como a epopeia, né? Representavam fatos heróicos, esses poemas que cantavam fatos heróicos de um guerreiro valente, de um guerreiro forte, valente. Então, e havia poemas que retratavam os fatos heróicos desse guerreiro. Então, às vezes o guerreiro ia para a guerra, ele vencia a guerra, voltava. Quando voltava, havia o trovador, o poeta, que cantava esse poema em homenagem a ele. Então, e esses poemas, mais tarde, foi se transformando em uma narrativa. E essa narrativa é a novela de cavalaria. A novela de cavalaria em que ficou muito conhecida, as novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria mais conhecidas eram as novelas do rei Carlos Magno, com os 12 pares de França, as novelas de cavalaria do rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, e também dentro desse grupo das novelas de cavalaria do rei Arthur, que tem o rei Arthur, aquele rei que da Inglaterra, aquele rei que tirou a espada da rocha, da pedra, ele tirou a espada e se tornou rei da Inglaterra. Tinha também, era amigo do Merlin, do mágico Merlin, do mago Merlin, e tinha os outros cavaleiros que faziam parte do grupo dele. Então tem essa história aí do rei Arthur. Também tem a história da taça, né, que era colhido o vinho, uma taça em que, depois da morte de Jesus Cristo, havia a lenda de que essa taça é a taça do Santo Grau, que é uma taça em que tinha as gotas de sangue de Jesus Cristo. E as histórias também da cultura greco-romana, da cultura clássica, da mitologia grega. Então essas histórias da mitologia grega também faziam parte desse período aí. Então, e as novelas mais famosas, mais conhecidas, era justamente essa, do rei Arthur. As novelas de cavalaria do rei Arthur. Então, havia várias novelas de cavalaria em que contava essa história aí do rei Arthur, aquele rei que tirou a espada da pedra, um rei valente, um rei forte, valente, corajoso, e que tinha a ajuda do mago Merlin, do mágico Merlin, e os outros cavaleiros junto com ele ia para a guerra e vencia várias guerras. E aí havia assim essa história aí do rei Arthur. Mais tarde, essas novelas de cavalaria foi se desgastando e depois, mais tarde, Cervantes, para ironizar e criticar essas novelas de cavalaria, ele escreveu a história do Dom Quixote. Quem não conhece a história do Dom Quixote de La Mancha, que na verdade é uma crítica a essas novelas de cavalaria da época. Que o Dom Quixote, ele era um homem, um velho, que de tanto ler novela de cavalaria, ele queria ser um cavaleiro também. Então aí ele colocou a armadura, ele montou no cavalo e saiu junto com o escudeiro dele. E aí assim enlouqueceu, e queria se tornar cavaleiro, mas ele se esqueceu de que os tempos já eram outros, né? Já não estava mais na Idade Média, em que havia os famosos cavaleiros das cavalarias. Já estava num outro período diferente. Então é isso aí. Essa é a história aí do período medieval, tá? Então espero que tenham gostado. Deixa a opinião de vocês aí e obrigado.